Atenção você que é preterista ou futurista, que para você tudo que tinha para acontecer a respeito da Bíblia, dos finais dos tempos, já aconteceu no passado até 70 depois de Cristo. Se você acredita dessa maneira, fica comigo até o final desse vídeo. O livro de Apocalipse começa: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para as 7 igrejas da Ásia. Porém, em Apocalipse 1, versículo 4, diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 espíritos são referentes às 7 igrejas que estão nas mãos de Jesus Cristo. Porém, essas igrejas elas não se limitam somente ao tempo do passado, mas sim a todas as dispensações de todas as eras de todas as igrejas ao longo da vida. E isso inclui as igrejas dos tempos de hoje, Laodiceia e Filadélfia. Mas quem são os preteristas e os futuristas? Eu fiz uma listinha aqui: presbiterianos, anglicanos, luteranos, parte dos batistas, parte dos metodistas. Outro detalhe também muito importante de Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Todo olho viu naquela época, 70 depois de Cristo. E diante de um acontecimento desse, Plínio, o moço, Flávio, José, contemporâneo, Eusébio de Cesareia e centenas de historiadores de época, dentre século I, segundo, terceiro, quinto, sexto, décimo, eles deixariam de relatar este feito, esse tipo de história, pela magnitude, pela grandeza. Eles mesmos não teriam interesse de relatar este extraordinário feito sobrenatural de Deus? Mesmo não podendo falar muito, Flávio Josefo já cita Jesus Cristo como um homem que fazia grandes milagres ali na região. Nenhum deles falaria que Jesus desceu sobre nuvens e poder e grande glória sobre o povo de Israel? Fizeram referência histórica de Jesus com relação direta ou indireta a respeito de referência sobre a existência de Jesus? Cornélio, Tácito, Plínio, o jovem, e Luciano de Samosata. Todos esses autores apresentam fontes extrabíblicas sobre a existência de Jesus Cristo. Resumindo, também foram ressuscitados todos que viveram antes de Cristo para verem esse feito. Todos os povos da terra lamentarão por causa dele, e assim será. Aconselho a estudar sobre as dispensações das igrejas. Fica a dica aí sobre as dispensações. Porém, Laodiceia e Filadélfia são duas igrejas essas, Laodiceia e Filadélfia, que ainda estão sob a terra, sendo a Filadélfia o filho varão que será arrebatado, pois é puro, e a Laodiceia corrompida, que é a mulher vestida do sol, que ficará na tribulação até a vinda de Jesus, que virá sobre o seu poder e grande glória sobre as nuvens, com os seus anjos e a igreja arrebatada, para resgatar a igreja que se corrompeu, mas resistiu até os finais dos tempos, a marca da besta. Porém, a grande maioria passará ao fio da espada e uma pequena minoria conseguirá sobreviver em meio ao caos da grande tribulação. Eles dizem que tudo isso também está reservado para a igreja que renuncia o pecado, segue a Cristo, coloca a sua vida no altar, busca a Deus em todos os seus procedimentos, faz a obra, evangeliza, prega o arrependimento, anuncia o evangelho, cumpre o ide por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, nasce de novo, assim como o próprio Jesus disse que era necessário ao homem nascer de novo para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, abandona as práticas pecaminosas, vive de acordo com a palavra, mas mesmo assim, a ira vindoura de Deus para os preteristas devem chegar para, mesmo que esse povo, mesmo buscando a Deus, a igreja tem que passar por tudo isso, mesmo renunciando tudo da carne, tudo do mundo. A igreja também deve tomar o cálice da ira de Deus. Mas vamos ler o que a Bíblia fala a respeito do cálice da ira de Deus. Apocalipse 14:10, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro.
Apocalipse 16, 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Bom, já aprendemos o que é ira para Deus. Ira significa juízo. Agora vamos entender o que está reservado para esses que guardam os mandamentos de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 8 em diante. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui mesmo em 1 Tessalonicenses 5 também ensina o que fazer para você conseguir alcançar essa misericórdia e graça de Deus além da graça da salvação. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Do que me vale, então, renunciar minha carne, renunciar tudo que eu tenho de oportunidades pelo mundo, deixar a corrupção, se eu vou sofrer assim como os corruptos, assim como aqueles que se prostituem, assim como aqueles que vivem suas vidas deliberadamente? Deus, ele seria justo, juiz e fiel, trazendo à tona um juízo coletivo sobre a minha vida, junto àqueles que não estão nem aí para a palavra do Senhor? Todas as vezes que Deus vai realizar um juízo coletivo sobre a raça humana, ele retira o justo. Foi assim que aconteceu na vida de Ló. Deus o preservou, retirando do juízo sobre Sodoma. De igual forma também aconteceu na vida de Noé. Deus derramou seu juízo coletivo sobre a terra, mas retirou o justo Noé para que não recaísse sobre ele o mesmo juízo de igual forma para com todo o povo perdido que não aceitavam se consertar perante o Senhor. Mas aí você pode estar se perguntando, se os apóstolos fazendo a obra de Deus, mesmo assim, vieram a sofrer mortes horrendas, sendo servos da igreja primitiva, também foram lançados no Coliseu de Nero, aonde foram dilacerados por leões, cristãos também eram crucificados, apedrejados, morriam nas mãos de gladiadores, eram decapitados, assim como também o próprio apóstolo Paulo. Então, por que nós seremos os únicos das igrejas todas a serem poupados? O que temos de mais precioso para sermos poupados do juízo? Porque, na verdade, nós não passaremos por juízo como nenhuma igreja passou por juízo. Eles foram vindo a óbito, um por um, ou em grupos, como também acontece em grupos na Índia, Mao Tse Tung, e dentre outras igrejas no mundo, também são perseguidos. Mas, em especial, juízo de Deus sobre todos os povos, incluindo igreja dentro, no meio, inserida, Deus, ele não vai contra a palavra dele. A ira de Deus, o cálice da ira de Deus, ele só recai sobre os ímpios, ele não recai sobre os justos, só se ele for contra a palavra dele agora nos finais dos tempos. Mas ele sempre retira a igreja. Ele nunca deixou de retirar a igreja, nem que fosse um justo sequer. Vamos ler. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos
que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. E prosseguindo a indagação de Abraão, preocupado com o seu sobrinho Ló, ele questiona sobre 45 pessoas justas, 40 pessoas justas, 30 pessoas justas, 20 pessoas justas, e chegando até 10 pessoas justas. Então o anjo lhe disse e respondeu: por amor a apenas 10 pessoas eu não destruirei Sodoma. Agora você imagina uma terça parte de bilhões e bilhões de pessoas no mundo.